Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, de quem eu gosto muito, gosto demais de Santo Afonso Maria de Ligório. Seus escritos são muito profundos, nos ajudam mesmo a crescer em santidade, né? Um abraço aos irmãos redentoristas, essa congregação fundada por Santo Afonso. Olha, Santo Afonso nasceu em Nápoles em 1696, obteve o doutorado em Direito Civil e Eclesiástico, Direito Religioso. Depois recebeu a ordenação sacerdotal e fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, com a finalidade de incrementar a vida cristã entre o povo. Dedicou-se à pregação e escreveu vários livros, sobretudo de teologia moral. Ele é considerado mestre em teologia moral e padroeiro dos moralistas. Foi eleito bispo de Santa Ágata dei Goti, mas renunciou ao cargo pouco depois e morreu junto dos seus, em Nocera dei Pagani, na Campânia, em 1787. Foi longevo Santo Afonso, né? Gente, escritos fantásticos. Que homem cheio de ciência, um homem inteligente. Ele era de uma família nobre, né? Assim, foi formado para ser uma pessoa especial ali, com títulos, né? Mas ele renunciou tudo para ser padre e se tornou um santo admirável, né? Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Hoje é terça-feira e hoje nós temos um encontro mais que marcado ao vivo pela TV Canção Nova, de 8 às 9h30 da noite, um programa para ser feliz, com palavra de Deus, pregação, oração de cura, libertação diante do Santíssimo, cura da ansiedade, do medo, cura do coração e da mente, dos traumas. Eu respondo as mensagens dando direção espiritual ao vivo. Coloque o celular o despertador do seu celular, aliás, para despertar 7h55, 19h55, para você acompanhar, se você quiser e puder. Eu faço uma live no Instagram também, você pode acompanhar. Tem uma live pelo canal da TV Canção Nova ao vivo no YouTube também. E pela TV também, que é o meio mais ali, você vai ver com uma imagem melhor, né, uma qualidade melhor, um som melhor também, tá? Vamos lá então. O Evangelho está em Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos aqueles que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, veja bem, vou falar disso mais depois aqui no canal. Mas o inferno não é uma teoria, né? Jesus está dizendo, explicando aqui a parábola dos talentos, ele está dizendo, olha, quem não produzir fruto, não fazer a semente da palavra em si produzir fruto no coração e na vida. Quem faz os outros pecar, ó, aqueles que fazem os outros pecar. E quem pratica o mal vão ser lançados depois na fornalha de fogo ardente, preparada para o diabo e para os seus anjos, e ali haverá choro e ranger de dentes. Depois Jesus fala, mas os justos vão brilhar como o sol no reino do meu Pai, né? Quem tem ouvidos, ouça. O mundo de hoje faz de tudo, eu vou falar mais sobre isso daqui uns dias aqui, mas o mundo de hoje faz de tudo para destruir a nossa crença. Não existe inferno, não existe diabo, Deus ama todo mundo. Deus ama os pecadores, mas não para que eles continuem pecadores, mas para que eles abandonem o pecado, se convertam e vivam a palavra de Deus, né? Parece que o mundo de hoje quer pregar um evangelho muito light, está tudo certo, todo mundo está salvo. Gente, não está. Infelizmente, eu não quero ser estraga prazer, mas eu não posso mentir, porque eu não sou dono dessa palavra aqui para falar o que eu quero para agradar a minha audiência. Eu sou servo dessa palavra. Eu não sou maior do que Deus, eu estou a serviço dele. Então, se Jesus falou isso aqui, quem sou eu para desfalar, para desdizer, né? Eu com todo carinho, filho amado, filha querida, com todo respeito. Tem coisas que, acredite, dói mais em mim falar do que em você. Mas é medicinal. Sabe aquele remédio ruim que às vezes quando a gente era guri, quando a gente era criança, a nossa mãe nos dava, a nossa avó, que era ruim, às vezes tinha ovo, tinha as coisas, mas que era efetivo, resolvia, né? Quando eu era novo, ficava muito gripado, a mãe me levava na farmácia para tomar uma injeção zona, assim, com uma agulha para aquela época, né? Isso década de 80, né? O pai nasceu em 82. Mas resolvia, curava, era efetivo. Então Deus às vezes nos dá essas medicinas. Mas Jesus está falando claramente, existe inferno,
E quem, em primeiro lugar, são 3 categorias, o padre vai retomá-las, né? Celebrando hoje Santo Afonso. Os primeiros que vão ser lançados nesse fornalha de fogo, ou seja, que vão perder a salvação, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas que não aguardam e que essa palavra não produz fruto neles, na vida deles. Jesus vai falando, a semente que caiu na beira do caminho, na parábola em si do semeador, né? O evangelho de hoje é só a explicação da parábola do semeador, mas ele vai falando que alguns são como aquele terreno que que recebeu a semente, mas que caiu num terreno pedregoso, não teve raiz, foi sufocada por espinhos, caiu à beira do caminho, né? E ele vai colocando essas categorias. E ele vai explicando depois, olha, os espinhos são aqueles que as preocupações do mundo, o desejo de prazer e de riqueza sufocam a palavra, ela não produz fruto. Outros são os que não têm atenção à palavra, o diabo rouba a palavra do coração deles. Então, quem não guarda a palavra é a primeira categoria, quem não guarda a palavra e não faz ela produzir fruto, é a primeira categoria que vai perder a salvação. Jesus está dizendo, não é o padre, tá? Por isso que eu sempre digo aqui no canal, você ouviu o evangelho, a pregação, recebeu a bênção, não sai que nem esbaforido depois, abrindo mais 15 aplicativos, falando com todo mundo no WhatsApp. Tira 5 minutos, pensa no que o padre pregou, pensa no que o evangelho disse, escreva aqui o que você entendeu, o que Deus está falando com você, isso é importante, porque assim você para, você respira, rumina a palavra, pensa no evangelho, pensa na pregação, pensa na sua vida, pensa no que Deus está te pedindo para mudar, para colocar em prática. E assim você guarda a palavra. Porque quem não guarda, se você não guardar, se você for um ouvinte distraído, envolvido com tanta coisa, essa palavra não vai produzir fruto. E você pode estar nessa categoria que Jesus falou aqui, que vai perder a salvação. Então é importante guardar a palavra e obedecê-la, colocá-la em prática, fazê-la produzir fruto, meditar sobre ela, não ser um ouvinte distraído. Segunda categoria que Jesus falou, aqueles que fazem os outros pecar. Cuidado quando você leva os outros ao pecado. Às vezes com a sua roupa você está levando os outros ao pecado, ou com a sua falta de roupa. Às vezes com o seu comentário, às vezes com sua amargura. Você não vai na igreja e faz comentário ruim para o outro não ir. Quem faz o outro pecar vai perder a salvação. Às vezes nós fazemos o outro pecar, às vezes nós ajudamos os outros a pecar. A pessoa vai fazer um aborto, você sabe que é errado, que é um pecado hediondo, mas você vai lá e leva a pessoa e paga. Está errado. Não colabore com o pecado de ninguém. No livro do Eclesiástico está escrito que Deus não deu a ninguém a autoridade, a liberdade, a liberação para pecar. O pecado é sempre um mal. E não leve os outros também a fazê-lo. E a terceira categoria que Jesus coloca, aqueles que fazem o mal. É mais geral, mais genérica, né? Mas Jesus diz, quem pratica o mal, ou seja, o pecado, é mal com os outros, prejudica, é mal, vai perder também a salvação. É Jesus que está dizendo. Não é para deixar a gente com medo, para nos julgar, para nos humilhar, não. É para fazer a gente estar consciente que só existe uma vida, ela já está acontecendo, e que as minhas escolhas de hoje, as suas escolhas de hoje, impactam diretamente no nosso destino eterno. Então vivamos bem, busquemos sinceramente a nossa conversão, busquemos sinceramente a santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso e sobre a água também, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, Jesus é o meu maior tesouro. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Não saia sem digitar, tá bom? E como eu já disse aqui na reflexão, para um pouquinho, 5 minutos. Não vai te matar. Respira, ó. Calma esse coração, essa mente agitada, pelo amor de Deus. Escreve aqui o que essa palavra diz para você, o que esse evangelho, o que Deus está te pedindo. O que você tem que fazer para colocar isso em prática? Nem que seja 1, 2 linhas, escreve aqui nos comentários, rapidinho. Isso vai te ajudar muito a memorizar, ruminar, guardar, fazer o seu estudo bíblico, guardar essa palavra, para que ela produza frutos. E também, hoje à noite, eu aguardo você no programa Para Ser Feliz, pela TV Canção Nova. Deus ilumine.